Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o jornalista, professor e crítico teatral Marcos Uzel. Olá, Marcos, boa tarde. Oi, Daniele, boa tarde. Boa tarde, pessoal da Metrópole, ouvintes da Metrópole. Então, Marcos, você resolveu biografar Spencer para poder eternizar a história de uma mulher que morreu aos 85 anos, mas que ainda estava no palco até os 82. Fala um pouco sobre, a partir do início da carreira, passando pela infância, a juventude, a paixão por Hollywood. Conta um pouquinho desse trabalho. Nossa, grande experiência cultural para mim, que venho dessa militância com jornalismo cultural há muito tempo. Olha só, Dorival Caymmi foi uma grande referência, uma figura icônica da música. Jorge Amado, uma grande referência da literatura. Glauber Rocha, uma grande referência de cinema. E eu quis entrevistar, documentar e listar um arsenal de material de uma grande personalidade do teatro, que é uma arte tão importante quanto essas outras que eu citei. E Nilda Spencer era a pessoa ideal para isso. Nós estamos completando, gente, 65 anos de existência do teatro profissional na Bahia, e Nilda foi uma das pioneiras. Ela foi da primeira turma de alunas da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, em 1956, e de lá para cá, até o momento em que ela pôde estar em cena, aos 82 anos, ela se consolidou como um farol, assim, um farol das vivências da cultura na Bahia do século XX. É uma experiência que vem, uma paixão que vem da infância. Ela era apaixonada pelas grandes divas hollywoodianas. Havia uma atriz dentro dela, latente, querendo gritar, e foi a escola de teatro que abriu essas portas, né, para que Nilda pudesse voar e pudesse finalmente exercer o seu ofício e se transformar nessa grande figura da cultura na Bahia, que é essencialmente um símbolo de liberdade feminina. Uma mulher que foi para o palco fazer teatro numa época em que a mulher não podia nem pegar um táxi sozinha, que ela era tida como uma perdida, uma mulher. Desafiou toda uma província. O Zé, fala um pouco sobre o seu processo de pesquisa. Quanto tempo durou? Quantas entrevistas você teve que realizar? Fala um pouquinho sobre esse trabalho, o pré. Bom, o processo de coleta de dados foi intenso, porque eu tive que buscar fontes aqui em Salvador e fora da Bahia. Eu ouvi 57 pessoas, do campo familiar, do campo cultural, do campo jornalístico. Então, o grande desafio, Daniel, foi fazer esse cruzamento nessa coleta de dados. Eu levei 5 anos para realizar esse trabalho, e acho que a pesquisa que virou a biografia, ela tem como grande ponto de consistência esse valor do testemunho, né, dos olhares, das visões para essa grande mulher que foi Nilda Spencer. James Martins está aqui com a gente, vai fazer uma pergunta também. Boa tarde, Marcos, tudo bem? James agora. Boa tarde. A gente está falando de uma grande atriz do teatro, mas também do cinema. Hoje começa o panorama internacional Coisa de Cinema, e Nilda teve uma participação gloriosa no cinema brasileiro, no cinema baiano especialmente, em filmes muito diversos. Inclusive o Super Outro, de Edgar Navarro, o Dona Flor e seus 2 maridos, enfim. Fale um pouquinho dessa atuação dela no cinema, da relação dela com o cinema, por favor. É curioso, James, que ela era tão hollywoodiana, né? O sonho dela era ser uma estrela de Hollywood, e ela estreou no cinema no underground. Nilda começa a fazer cinema na Bahia com os jovens cineastas do cinema marginal, no final dos anos 60. Então, ela vai fazer Meteorando Kid, do André Luiz Oliveira, e o Caveira My Friend, de Álvaro Guimarães. São 2 filmes marcantes, né, 2 filmes cultos da história do cinema marginal na Bahia. Então, é muito curiosa essa estreia de Nilda por esse caminho, e ela realmente trilha um percurso aí, dando vazão a essa paixão dela pelo cinema. Ela tem esse acolhimento dos jovens diretores, né?
É um olhar que ela tinha sem nenhum preconceito. E aí, no âmbito nacional, ela faz o Dona Flor e Seus Dois Maridos, que foi a grande bilheteria do cinema nacional por muitos anos, né? Até perder para o Tropa de Elite, a primeira versão do Tropa. E Nilda, ela faz também o Eu, Tu, Eles, do Andrew Washington, que também é um filme importante, aí já na fase mais idosa, né? Faz o Memórias Póstumas, do André Klotzel. Então, ela realmente passeia por essa linguagem de uma forma muito potente, muito consistente. E trabalha muito, assim, ela atravessa a fase idosa. Os últimos 10 anos da vida de Nilda foi de muito trabalho nos palcos e também no cinema. O Zé, você falou sobre ela ter se tornado um farol das vivências culturais na Bahia do século XX e sobre a representatividade dela para o gênero feminino. Mas, além disso, a gente tem até hoje uma visão muito em torno de tabus com a terceira idade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa característica de uma mulher que seguiu trabalhando. A gente tem muita dificuldade de ver mulheres na televisão brasileira avançando, as idades são substituídas, enquanto homens, alguns permanecem ainda em posições de destaque da televisão, do teatro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa característica. Ótimo, Daniele. Que bom falar sobre isso. Assim. Nilda, ela foi muito corajosa a vida inteira e ela rompeu mesmo estigmas, né? E um desses estigmas foi exatamente esse, né? Para você ter uma ideia, um artista, mesmo que ele esteja no pleno gozo da sua vitalidade produtiva, se ele completa 70 anos de idade, ele está na universidade, ele é obrigado à aposentadoria compulsória. E isso é uma coisa muito complicada, né? Porque isso gera problemas de depressão, sensações de abandono. A gente tem relatos de artistas idosos que atravessaram esse túnel aí, né? Difícil. Nilda rompeu com tudo isso. Ela criou a trajetória dela dentro da universidade, ela se dedicou, ela se aposentou, mas ela não desistiu. Ao contrário de outras atrizes da geração dela, que ou desistiram no meio do caminho ou morreram, né? Nilda desafiou, e ela desafiou de uma forma muito arejada, porque ela ganhou esse grande título da dama do teatro, mas ela nunca se contentou com esse título. Ela era muito plebeia, muito operária para uma dama. Então, essa relação com o trabalho foi muito importante para que se tenha um olhar para a velhice revisto, né, para que se quebre esses preconceitos. Nilda, nesse sentido, ela é uma figura, ela é um paradigma, né? Uma mulher que aos 82 anos dirigia sozinha o carro dela e ia para o teatro, se aquecia, uma mulher que tinha plena noção, consciência da sua musculatura, da sua coluna vertebral, tudo associado à longevidade artística. Então, era uma mulher como exemplo nesse sentido para as atrizes idosas, né? De fato, uma grande dama nesse sentido. Falar em grande dama e nessa questão de preconceitos e quebra de paradigmas, Nilda era assim uma musa de boêmios e da comunidade gay, como se chamava anteriormente. Hoje é uma sigla mais complexa, mas ela sempre sendo de fato uma diva, assim, ela sempre fez questão de quebrar preconceitos e paradigmas e de estar junto de comunidades que muitas vezes são marginalizadas. Isso está descrito na sua biografia, Marcos? Como é que isso aparece? Rapaz, bastante. Nilda foi a madrinha dos gays, né? Uma figura icônica para as travestis, a musa dos boêmios. Nilda, ela era uma dama de sociedade, James, que no momento em que vai fazer teatro, ela renasce. E esse renascer significa abrir essas possibilidades de vivenciar experiências diversas. Então, ela era uma mulher que circulava entre o Yacht Club e a Ladeira da Montanha, os cabarés da Ladeira da Montanha, onde ela ia se divertir. Então, nesse sentido, ela foi muito acolhida pela comunidade gay na época e reverenciada muitas vezes. Ela foi a primeira rainha dos artistas da Bahia, no Vale das Atrizes, em 1969. E ela era, nesse sentido, realmente um símbolo de liberdade. Ela é uma referência, e isso é muito tocado na biografia. Assim.
Ela era do Balacobaco, ela era uma mulher, gente, que fazia uma rota, ela tinha um circuito de festas na residência dela, ali no Corredor da Vitória, nos anos 60, era um happy hour. A partir dali ela fazia a rota que ela instituiu de Bahia by Night, que era percorrer circuitos da noite soteropolitanos nos anos 60. E ela fazia essa rota toda, e ela era uma mulher que era capaz de estar, assim, 2 horas da manhã no Cassino Tabariz e virar e dizer assim, vamos dar uma voltinha em Aracaju, e pegar o carro e ir para Aracaju, comer um caranguejo na praia de Atalaia e voltava para casa no outro dia. Então, era realmente uma mulher vanguarda nesse sentido comportamental, né? Agora, quando sai uma biografia, hoje em dia acho que sempre foi um pouco assim, mas agora está mais acentuado, sempre se procura um critério, digamos, jornalístico, assim, que é da efemeridade, ou seja, a manchete, o furo, uma novidade sobre o personagem biografado, né? A biografia revela um negócio que ninguém sabia sobre não sei o quê. O que é que você tem, assim, de novidade sobre Nilda Spencer, assim, um trunfo que ainda não está nos jornais ou em outros trabalhos feitos a respeito dela? Olha, a Nilda não foi uma figura polêmica, né, que desperte uma grande revelação. Talvez o público não saiba, por exemplo, que ela foi a grande responsável pela deflagração da carreira nacional de Maria Bethânia. Isso é um dado importantíssimo, assim. Talvez o público não saiba que Jane Joplin passou pela casa dela. Então, essas curiosidades todas estão na biografia. Agora, um dado polêmico, uma figura nesse sentido, não. Nilda ela não passou por esse caminho, não. A grande transgressão de Nilda Spencer foi querer mais vida e querer mais da vida. Então, acho que o mote, a chave da biografia passa por aí, gente. Que maravilha! A gente está conversando com o Marcos Uzel, jornalista, produtor, crítico teatral, e que lançou na Flipelô a biografia da atriz baiana Nilda Spencer. O título é... Eu não estou achando. Nilda, Dama e o Tempo. Nilda, Dama e Tempo. Que maravilha. Marcos, falando em Nilda, atriz, qual é o legado? Você falou de Maria Bethânia, que é uma cantora assim com veleidades dramatúrgicas, né? Ela tem a interpretação passa não só pela questão propriamente musical, mas também por um aspecto que a gente pode considerar teatral também. Em que atrizes ou em que atores você enxerga assim, algo de Nilda Spencer dos contemporâneos? O que é que Nilda deixou de técnica ou de estilo, de legado, nesse ponto de vista mais propriamente estético para a contemporaneidade? Olha, Nilda foi aluna do grande diretor Martim Gonçalves, o fundador da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Martim deu a Nilda régua e compasso. Então, assim, ela era uma atriz extremamente técnica, extremamente disciplinada. Ela tinha o labor, a labuta, né? Ela era uma atriz, para vocês terem ideia, ela aprendeu que o ator e a atriz não devem se sentar durante os ensaios. E até os 82 anos de idade, ela ensaiou em pé, ela não se sentava. Então, ela passou esse bastão para as grandes atrizes disciplinadas. Assim. Se tem um legado que Nilda traz, é esse legado do domínio técnico, grande domínio do apuro da voz. Então, se a gente tem atrizes baianas, vamos citar assim, como Aisha Marques, Rita Semani, André Elia, Ana Paula Bouzas, essas atrizes muito sérias, muito empenhadas, apaixonadas, elas herdam isso de Nilda. E, essencialmente, o profundo amor pelo ofício, né? O profundo amor pelo teatro, porque é impressionante a constância. Uma atriz que, durante tanto tempo, se interessou tanto pela mesma profissão. Então, essas atrizes que vão envelhecer, eu acho que esse legado elas herdam de Nilda. Agora, evidentemente que você não faria um trabalho desse vulto se não fosse fã de Nilda Spencer. Você e essa conversa aqui deixa isso ainda mais claro, como se fosse necessário. Mas eu quero saber, assim, para o fã, qual é o trabalho dela que você gosta mais?
Engraçado, rapaz. Eu trabalhei muito com jornalismo cultural na imprensa baiana, só que eu digo que eu sou da geração abufetada, né? Aquela geração que começou a ver teatro na Bahia na segunda metade dos anos 80. E nessa segunda metade, Nilda, ela se afastou dos palcos, ela foi fazer outros projetos, e ela, de 87 a 95, ela não fez teatro. Então, eu só vou encontrar Nilda na fase idosa. Eu só começo a ver Nilda no palco em 1995 com o espetáculo Quincas de Berro d'Água. Mas, para minha sorte, nos últimos 10 anos de vida, ela trabalhou muito, tanto no teatro como no cinema. Nesse percurso do final da vida dela, seguramente dois espetáculos marcantes são o espetáculo Lábios que Beijei, que foi escrito por um jovem dramaturgo, diretor, chamado Paulo Henrique Alcântara, especialmente para Nilda e para o ator Wilson Mello, que era um jovem de 32 anos que escreveu uma peça para dois velhos, e ela brilha, ela alcança um protagonismo, ela recebeu muitos elogios da crítica, foi premiada. E o último espetáculo da vida dela, que era o grande sonho, o grande projeto dela, que era fazer o espetáculo Ensina-me a Viver, que ela faz na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, sob direção de José Posse Neto, que é uma história de uma mulher de 79 anos que vive uma história de amor com um rapaz de 19. Então, Nilda encerra, desce o pano da carreira dela, vivendo essa história de amor atípica, que só ela mesma tem coragem de fazer isso. Que maravilha. Marcos, quem quiser comprar o livro, onde é que encontra? Nas melhores casas do ramo, como é que faz? Será que eu consigo mostrar aqui? Mostre. Consegue, olha lá a capa bonita. E a gente tem aqui também a já digitalizada. A Dama e o Tempo, maravilha. Nilda, Marcos Uzel, uma publicação da Edufba. Onde é que as pessoas compram esse livro? É só acessar o site da Edufba, fazer o passo a passo ali, que é facilmente encontra. O caminho é esse, o site da Edufba. Maravilha, a pessoa recebe em casa e vai conhecer melhor a vida dessa grande dama da dramaturgia baiana e brasileira. Muito obrigado, Marcos. Sucesso nesse e em outros trabalhos. Eu que agradeço, James. Obrigado pelo espaço. Adorei a entrevista. Boa noite para vocês.